Bom, vamos lá, próximo. Agora, como eu falei, a gente vai falar do público, o público-alvo, o público que a gente está querendo levar essa informação. Que a gente não adianta pensar só em quem vai executar, a gente tem que pensar também em quem vai ver. O público precisa entender essa informação, o público precisa se sentir envolvido, fazendo parte daquilo. Como eu disse no teatro anteriormente, vou fazer uma breve resumo de antes. No teatro a gente tem a voz, na dança a gente só tem o corpo. Então a gente precisa entender o público, a gente precisa entender disso para passar uma informação legal para o público se sentir envolvido com o seu trabalho, para o público sentir a informação que você quer passar. Então, por isso a gente precisa entender também do público-alvo. Qual que é o seu público-alvo? Se você está fazendo um trabalho infantil, você vai trazer uma referência para crianças. Se já é para o público mais adulto, você vai trazer umas informações que o público adulto vai entender. Então, assim, sempre pensar no seu público-alvo. Eu estou usando como referência aqui Desassossego. Então, vocês já viram imagens anteriores, eu vou trazer um pouco mais de imagens para vocês entenderem mais. Mas como fazer, eu vou explicar aqui qual o método de eu atingir o público-alvo. Antes nós falamos já sobre colher as referências dos envolvidos. Então lá, você anotou as palavrinhas-chave da direção, dos bailarinos, coreógrafo, figurinista, iluminação, do iluminador. Anotou suas palavrinhas-chave lá de cada um. Já tem a sua referência deles, o que você tem mais ou menos a ideia do que eles pensam que vai ser isso aqui. Já anotou lá. Agora a gente vai atrás do público. Em Desassossego, eu vou passar para vocês qual foi o método que eu utilizei de colher essa informação do público e vou falar também de outros trabalhos para vocês entenderem que a gente pode colher, tem várias formas de a gente colher essa informação do público. Em Desassossego, eu precisava entender do público o que deixava eles desassossegados, o que incomodava eles. Quando a gente cria uma informação, eu crio uma informação da sociedade em si, o que deixava eles incomodados, o que lhe incomodava, o que lhe desassossegava, o que lhe deixava triste, inconformado, dessa forma. Então, o que eu fiz? Fiz uma enquetezinha, criei uma planilhinha ali com várias informações, tipo, o que te deixa desconfortável? Aí dei várias opções. Fui criando lá uma referência, tipo provinha de escola, sabe? O que te deixa inconformar? Aí opção A, opção B, opção C, opção D. E enviei para um grupo de pessoas no meu WhatsApp. Fui enviando para umas 50 pessoas no meu WhatsApp. E as pessoas me respondiam. A resposta com maior número era o que eu ia deixando reservado. Responderam das 50, 30 foram B. Aí eu deixava lá a B como referência. Então eu usava essas referências. Para o Desassossego eu usei esse tipo de referência. Eu fiz vários questionamentos. Fiz uma planilhinha com vários questionamentos, várias perguntas e com várias opções de respostas. E com isso eu passei para essas pessoas por mensagem e elas me responderam. E foi dessas informações que eu cheguei no meu produto final. Mas existem vários outros métodos que você pode colher informação. Eu já tive um outro trabalho que a gente falava sobre pessoas, sobre movimentações e tal, e sobre cotidiano. E eu precisava pegar informações de pessoas de cotidiano. Aí eu fiquei pensando, e falei, como que eu vou pensar numa questão de cotidiano? Aí eu estava indo trabalhar, estava indo pegar um ônibus, eu sentei no ponto de ônibus e comecei a olhar as pessoas que estavam passando. As pessoas que sentavam ali do meu lado e ficavam, e para esperar o ônibus junto comigo. Algumas passavam, outras pegavam os ônibus que já iam passando. E eu comecei a achar aquilo interessante. Aí sabe o que eu fiz? Não fui trabalhar. Fiquei o dia inteiro ali olhando aquelas pessoas. Sentei ali,
peguei meu caderninho e comecei a anotar. O tipo de pessoas que passavam por ali, como essas pessoas passavam. Algumas só chegavam já chegavam correndo, pegavam os ônibus e iam embora. Outras chegavam e ficavam um tempo, algumas mexendo no celular, outras estudando, outras escutando música. Eu comecei a observar essas pessoas. Eu fiquei ali naquele ponto ali olhando o movimento, olhando o que essas pessoas estavam ali fazendo. E eu fiquei o dia inteiro ali, parado, olhando, pensando e vendo como aquilo era enriquecedor para mim, como que aquilo iria me ajudar. Eu acabei perdendo um dia de trabalho, mas ganhei muito ali de informação. Aí, o que eu fiz? Qual foi a minha ideia? Essas pessoas todas estão com um único objetivo. Elas estão aqui para um único objetivo, que é o cotidiano delas é o quê? Pegar um ônibus e cada um para o seu local, para casa, para um shopping, para um trabalho. Todas estão ali para pegar um ônibus em sentido de se deslocar, se locomover. E foi daí que partiu a ideia. Eu posso então fazer um cenário com movimento, que traga essa ideia de movimento, de locomoção. Foi onde veio a ideia de trazer um formato de um ônibus para o espetáculo. Porque todo mundo, as mais diversas pessoas que eu vi ali, todas entravam no mesmo local, que era um ônibus. Então foi daí que partiu a ideia. Mas assim, que partiu da onde? Da observatória. Eu fiquei ali observando pessoas que seriam os envolvidos. A gente estava falando de um espetáculo de cotidiano. E nada mais, nada menos, as pessoas estão envolvidas nesse cotidiano. E qual era o cotidiano dessas pessoas? Entrar num ônibus para continuar os seus objetivos, o seu dia. Então foi da onde veio essa ideia. Eu fiquei um dia ali estudando, observando essas pessoas e me veio essa ideia. Como também já fiz um trabalho infantil, já fiz um cenário com um trabalho infantil. Aí o que eu fiz? Tive que conversar com crianças, porque as crianças seriam interessadas naquele produto. Então eu tenho 2 afilhados. E eu fui para casa da minha comadre para fazer esse trabalho e fiquei olhando eles, observando. Meu público-alvo é criança, então eu vou ficar olhando essas crianças aqui. O meu afilhado um tem 7 e o outro tem 5. E fiquei ali olhando os dois, observando o que eles faziam durante o dia e tal. Aí eu pensei, cara, eu posso usar essas crianças para criar o cenário. Eles vão ser os criadores desse cenário. Aí cheguei junto à direção, expliquei minha ideia e tal. E o que eu fiz? Falei para eles, para os meus afilhados, desenhar. Passei a ideia do que seria o espetáculo, do que falava o espetáculo, assim, o padrinho quer que vocês façam um desenho assim. E eles desenharam, e fizeram um desenho dele. Esse desenho, depois, claro, eu ampliei, e fui fazendo o cenário de acordo com de acordo com os desenhos que eles foram fazendo. Aí, claro, eu fui numa escola e peguei um maior número conversei com a professora, peguei um número maior de criança, e essa professora utilizou como uma tarefa das crianças para eles desenharem algo referente àquele espetáculo. E as crianças foram executando os seus desenhos. E esses desenhos depois eu ampliei e utilizei como cenário. Aí por que isso era legal? Isso foi legal. Porque as crianças se viam ali naquele cenário depois. Elas, além de estar ali como plateia, elas se viram como criadoras. Elas viam os desenhos delas ali no cenário. Então, assim, sempre é muito importante, além de pensar nos envolvidos, pensar no seu público-alvo. Então, assim, a primeira parte vamos conversar com os envolvidos, vamos pensar nos envolvidos. Segundo, nosso público-alvo. Quem é o nosso público-alvo? O que a gente quer deles? O que eles querem da gente? Então, pensar nisso. Primeiro ponto, os envolvidos. Segundo, público-alvo. Escutar o nosso público-alvo. Utilizar da informação que eles nos transmitem para
levar isso adiante para o nosso espetáculo, para a nossa criação, para a nossa criação de cenário. É muito importante ouvi-los. Mesmo que você não vá ouvi-los dialogando, anota as informações do que você vê, porque o que você vê também é muito importante. O que você vê é uma informação muito enriquecedora. Nem sempre a informação está só na palavra, como a gente já disse também na questão do cenário. O cenário conversa muito com o público, então nem sempre que você vai receber do público é uma informação verbal, mas observatória. Observa muito, olha bem para você chegar num resultado. Beleza? Então, já fizemos o primeiro, que é ouvir os envolvidos, ouvir o público. O próximo, referências. Vamos ver a questão de referências para a nossa criação. Beleza? Valeu!